Bom, pessoal, neste vídeo nós vamos falar um pouco sobre solução tampão, mas uma parte teórica que você pode utilizar para você entender melhor o efeito do tampão no meio fisiológico, por exemplo, no sangue. O pH do sangue é em torno de 7,4 e o sistema com maior participação no tamponamento desse valor de pH, ou seja, na conservação desse valor de pH, é o tampão CO2 gasoso, ou seja, o gás CO2 abundante no nosso organismo por causa da respiração. Ele reage com a água, que também nós temos muito no nosso organismo, né? Mais de 60% do nosso organismo é água. O CO2, quando reage com a água, ele entra em equilíbrio formando o ácido carbônico, que é solúvel em água. Esse ácido carbônico, ele é um ácido fraco. Por ser um ácido fraco, em água, ou seja, em meio aquoso, ele libera H3O+, ou seja, H+, e o íon bicarbonato. Esse é o sistema tampão sanguíneo. Ele tem uma reserva de acidez e tem uma reserva de basicidade. Para que serve isso? Imagine que, por um motivo ou outro, medicação, alimento ou qualquer outro desvio fisiológico, haja um aumento na concentração de íons H+ no seu organismo. O que vai acontecer se aumentar a quantidade de íons H+? O pH vai diminuir. Se o pH sanguíneo tiver uma variação de uma unidade no pH, ou seja, de 7,4 vir para 6,4 ou 8,4, é fatal para o nosso corpo. Bom, então se houver uma pequena quantidade de íons H+ no nosso organismo, ou seja, no sangue, entra em ação a reserva de basicidade. Ou seja, o íon bicarbonato reage com o H+ em excesso, formando, ou seja, deslocando o equilíbrio na formação do ácido carbônico. Com o aumento do ácido carbônico, há um deslocamento para a formação de CO2 e água, e o CO2 é liberado através da nossa respiração. Então, a reserva de basicidade serve para controlar um pequeno aumento da quantidade de H+. Se eu pensar que, por algum motivo, haja uma diminuição da quantidade de H+, o pH vai aumentar. Mas para que ele não aumente com uma diferença de uma unidade, entra em ação a reserva de acidez. Então, o equilíbrio é deslocado para a formação de mais íons de hidrogênio para o controle de pH e, por tabela, lógico, aumenta-se a quantidade de bicarbonato. Como está acontecendo uma diminuição do produto desse equilíbrio, o equilíbrio CO2 e água é deslocado para a formação do H2CO3. Ou seja, é possível manter o pH sanguíneo principalmente por causa desse sistema. E por que isso acontece? Porque existe uma reserva de acidez e uma reserva de basicidade, que faz com que, se houver, aconteça uma pequena variação do nosso sistema de tampão que regula o pH sanguíneo.